comigo a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João. Você me ouve bem? Sim? Sim? João 21. Eu farei a leitura dos versículos 15, 16 e 17. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. João 21, versículos 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito: pela terceira vez tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor, obrigado por nos reunirmos aqui em torno da Tua presença, chamados pelo Teu Santo Espírito, para celebrarmos ao Teu nome. E nesta hora, sermos edificados, consolados, exortados, orientados, corrigidos pela Tua palavra. É a nossa esperança, a nossa expectativa que fales ao nosso coração, Pai. Que transforme a nossa mente, que nos abençoes, Pai, pelo poder que há na Tua palavra. Se assim conosco, nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Domingo passado, pela manhã, eu refleti com os irmãos aqui, falando um pouco sobre as nossas famílias, né? E aí necessariamente falando um pouco sobre as nossas relações. A minha expectativa aqui nessa noite é abranger um pouco mais as nossas relações em geral, não é? Porque é bem possível, meu irmão, minha irmã, que você já tenha enfrentado, em algum momento da sua caminhada, não é, algum tipo de conflito pessoal, alguma dificuldade, não é? A gente há de concordar que não poucas vezes na nossa caminhada a gente se depara com situações, com circunstâncias, a gente trava relacionamentos que se tornam verdadeiros desafios para a gente. Verdadeiros desafios, seja dentro de casa, não é? Há dificuldades com os nossos pais, dificuldade entre irmãos, dificuldade de pais com os seus filhos, seja nas nossas relações profissionais, não é? Não é difícil a gente ter uma dificuldade com um chefe, uma dificuldade com um colega, uma dificuldade com um subordinado. Não é difícil a gente, aliás, não é? Até virou um tema da língua inglesa que muito comentado entre nós, o bullying. Não é? Nas escolas, lamentavelmente, isso não acontece poucas vezes. Crianças da mesma idade, adolescentes da mesma idade, jovens da mesma idade, que geram ali conflitos, atritos, muitas vezes até perigosos, sem contar, meu irmão, minha irmã, no próprio ambiente religioso. Às vezes até mesmo na igreja, dentro da igreja, por mais que muita gente ache estranho, não é, reverendo Duzi? Não é? A gente tem as nossas dificuldades.
Temos as nossas crises. Não é difícil, lamentavelmente, você ouvir de alguém que eventualmente está ali com o coração partido, machucado de alguma maneira. Inclusive, até um livro cujo título é exatamente esse, de uma jornalista paulista, se eu não me engano, a Marília de Camargo César, que chama Feridos em Nome de Deus, em que a Marília ela traz uma série de relatos e de reflexões de pessoas que no ambiente traz uma série de relatos e de reflexões de pessoas que no ambiente da igreja foram feridas, foram machucadas. Nós somos ali testados no amor, na paciência, na humildade, no perdão, em cada um desses ambientes. E aí, quando surgem esses conflitos que eu estou me referindo aqui, geralmente a gente pega aí duas ruas, digamos assim, né? A gente se sente compelido assim a tomar dois tipos de atitudes. A primeira, muito comum, é a da vingança. Então, que a Letícia fez isso comigo? Não, então ela tem que pagar. Isso não vai ficar desse jeito. Ela vai ter que se ver comigo. Tem que ter retribuição. Não, isso aí não pode ficar assim. Né? E é interessante, porque você já deve ter ouvido falar da lei de Talião, não já? A lei de Talião fala que deve ser, para resolver as questões, ouvidos modernos, e a gente acha assim, meu Deus, que absurdo, que violência, que coisa tacanha e tal. Só que era o seguinte, a lei de Talião era exatamente para mediar o conflito. Por quê? Pensa se isso só acontece comigo. Eu levei um tapa no rosto. Se eu levei um tapa no rosto, eu quero revidar só com um tapa no rosto também? Não, eu quero arrancar a cabeça do outro mesmo. Como é que é isso? Ele tem que saber com quem que ele está lidando, não é mais ou menos assim? Então, assim, quando vem a lei de Talião para dizer que é olho por olho, dente por dente, é para limitar, não é isso, professor? Não é? De lead, não é? É para limitar a resposta, para limitar a vingança. Obviamente, naquele contexto, no passado, graças a Deus, a gente tem a lei, tem o Estado de Direito, tem a democracia que nos ajudou, e muito com isso, mas é mais ou menos por aí. A gente quer se vingar, quer que o outro sofra e depressa do que a gente sofreu. Esse é um caminho. O outro caminho, que normalmente a gente vê também, é o caminho da indiferença. Me ofendeu? Me magoou? Me humilhou? Morreu para mim. Não existe mais, acabou. Acabou. E veja, se esse afastamento, às vezes ele não pode ser físico. Pensa, por exemplo, a primeira imagem que me veio à cabeça quando eu estava pensando sobre isso, são as famosas DRs entre os casais. O casal tem aquela DR, só lá na Noruega, Larissa? Lá na Suíça, aqui essas coisas não acontecem. Aí às vezes passa um dia, uma manhã, 2 dias, sem se falar. Aquela conversa assim protocolar, bom dia, bom dia, bom dia. Aquela coisa assim, estou saindo, estou chegando, e tal, manda um WhatsApp, e tal. Assim, então, há um afastamento emocional. Saindo, estou chegando, e tal, manda um WhatsApp, e tal. Assim, então, há um afastamento emocional. Isso acontece no trabalho, enfim, acontece. A gente quer deixar claro para outra pessoa que assim, a gente está incomodado. A gente está incomodado. Quando não, a gente trata com indiferença. A Marta Medeiros, escritora, articulista, ela falou certa vez, e certamente não foi ela a única que falou isso, mas a fonte que eu achei foi a dela, é que o contrário do amor, ao contrário do que muita gente pensa, não é o ódio. Não é o ódio. Porque o ódio, de alguma maneira, você está carregando a pessoa ali com você. A pessoa vai dormir com você, acorda com você, você sonha com a pessoa. Então, de alguma maneira, você está conectado ali com a pessoa. O contrário do amor é a indiferença. Quando as circunstâncias da vida da pessoa não tocam isso. Nós não queremos caminhar pela vida com relações fraturadas, pelo contrário. E a palavra de Deus, ela traz para a gente, não apenas assim, caminhos, exemplos, demonstrações de como a gente faz para buscar aí a restauração das nossas relações, como também entrega para a gente ferramentas.
ferramentas poderosas, sobretudo quando a gente olha para o ministério de Jesus. Então, assim, como a gente sempre faz, a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui no texto, o que está acontecendo aqui em João, no capítulo 21, e aí, com a graça de Deus, recolher do texto algumas das suas lições sobre essa temática. Você reparou que a gente está aí no finalzinho do Evangelho de João, né? Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido ali para as mulheres pela primeira vez, aparecido aos discípulos. Diz o versículo 1, se você tiver com a Bíblia aberta, aparecido aos discípulos. Diz o versículo 1, se você tiver com a Bíblia aberta aí, que ele tornou a se manifestar aos discípulos, né? Jesus ali ficou 40 dias, o apóstolo Paulo vai dizer depois, caminhando com os discípulos, se revelando aos discípulos, porque de fato, algumas lições após a sua ressurreição ainda precisavam ser ensinadas. Ele mesmo disse isso para os discípulos, algumas arestas ali precisavam ser aparadas, presbítero Vitor, e certamente uma delas era com o Pedro, né? E o Pedro, você sabe, Jesus quando é preso, o Pedro faz o que com Jesus? Né? Ele bate no peito e fala, se ele for, eu vou também. Né? Se levar ele, tem que me levar também. É isso que ele faz, Larissa? Não é. Né? O Pedro traz Jesus, ele nega Jesus, e daí o foco do texto, depois vale a pena você dar uma olhada, em todo o capítulo 21, está no Pedro, né? Aquele líder valente, que disse que para onde Jesus fosse, ele iria, que se necessário fosse, ele morreria pelo mestre. E aí Pedro e os discípulos vão pescar. É uma narrativa, o texto está contando isso. Pedro e os discípulos vão pescar, eles não pegam nada, absolutamente nada, até que eles veem Jesus, que a princípio não é reconhecido, e Jesus dá uma dica para eles, né? Joga a rede ali. Não é? E eles obedecem a dica, jogam a rede, de fato funciona. Eles pegam ali 153 grandes peixes. E aí algum discípulo, o texto diz que é o discípulo a quem Jesus amava, muito provavelmente era o João, ele reconhece Jesus e ali os discípulos vão ao encontro de Jesus. E a ideia que o texto dá para a gente é que o barco dos discípulos estava ali próximo à praia, que eles logo chegam, e Jesus estava esperando eles já com peixe. Versículo 12, né, é para que eles viessem e comessem, né? Venham e comam. Ou seja, já começa a reparar aqui uma coisa que a gente vai voltar daqui a pouco. Jesus está preparando para o Pedro, para os discípulos, assim, um ambiente acolhedor. O mar, a praia, o peixe, amigos, mesa. Ainda hoje, né, certamente muitas das nossas boas lembranças estão intimamente conectadas com a mesa. A mesa familiar, a mesa entre amigos. Hoje, mais cedo, a gente teve essa oportunidade, depois de 2 anos, voltarmos aos nossos encontros comunitários, nossos almoços, aqui na igreja, e é uma experiência espetacular, não é? A gente poder sentar, ouvir, conversar, estar perto. Jesus faz isso. Jesus torna aquele momento ideal, aprazível para tratar aquele conflito que havia, não entre ele e o Pedro, né, mas entre o Pedro e ele, né, o discípulo e o seu mestre. E após a refeição, Jesus, porque o texto fala, né, depois de terem comido, após a refeição, né, Jesus puxa uma conversa ali com Pedro, que veja, isso me chama muita atenção, não tem a ver necessariamente com o que o Pedro fez. Não tem a ver necessariamente com o que o Pedro fez, mas com a condição do coração do Pedro. Com a condição, porque, gente, vamos combinar aqui, né? Não sei se só eu tenho essa percepção, Claudinho, né? Jesus foi traído, não foi? Agora ele está reencontrando com Pedro ali, né? A gente esperaria o quê? Ô Pedro, como é que é isso? Como é que é isso? Né? O que aconteceu? O que houve naquele dia? Por que você me negou? Você não disse que ia comigo até a morte? O que é isso? Pedro, eu confiei em você, Pedro. Aliás, eu até te avisei antes, Pedro.
Você, quando bateu no peito lá, disse que ia me seguir, que ia morrer por mim. Eu falei para você que você ia me negar. Você poderia ter se preparado, previsto isso, Pedro. Olha só, sabe qual é o problema? Você faz as coisas sem pensar, você é muito intempestivo. Né? E além do mais, eu esperava mais de você. Está muito distante da nossa realidade esse diálogo? Não está muito distante da nossa realidade. A gente esperaria isso, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é diferente. Né? Jesus é diferente. Ele chega para o Pedro, eu gosto de imaginar, tá? Deixa eu gostar de imaginar, assim, obrigado, viu? Eu gosto de imaginar que ele olha nos olhos do Pedro. Você me ama? Gente, será que o Pedro esperava por essa? Será que o Pedro esperava por essa pergunta? Eu imagino que o Pedro, ele estava como a gente fica quando a gente está assim prestes a ter um encontro complicado. Né? O que o outro vai dizer? Como que ele vai me tratar? O que ele vai falar? Será que ele vai jogar na minha cara? Será que ele vai trazer aquilo à memória? Será que não sei o quê? Será? Não, e Pedro fica desconcertado. E o texto mostra isso. O texto mostra isso porque Jesus só faz essa pergunta uma vez? Não, ele faz essa pergunta 3 vezes. Pedro, você me ama? O reverendo Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, comentando esse texto, ele fala que essa pergunta, ou essas perguntas que Jesus faz para Pedro, ela tem um caráter triplo. Está falando, é um caráter pessoal. Pessoal por quê? Porque Jesus está falando com o João. Ele está falando com o Tiago, com o Tomé, com o Bartolomeu. Não, ele está falando com o Pedro. Porque se é verdade, e é verdade, que Deus trata conosco de forma comunitária, é isso que nós estamos fazendo aqui, Ele também trata comigo e com você de forma pessoal. De forma pessoal. Então, assim, é uma pergunta direta, não tem a ver com os outros discípulos. Em segundo lugar, é uma pergunta que ela é relacional. Ela é relacional, porque ela trata da relação entre Jesus e Pedro. A ideia, por que ela é relacional? Não é só para o Pedro refletir sobre o seu comportamento, sobre os seus sentimentos. A ideia não é só essa. É para que ele refletisse sobre o seu comportamento, sobre os seus sentimentos em relação a Jesus. É como, em outras palavras, se ele estivesse perguntando assim, Pedro, o que você espera de mim? E veja se essa não é uma pergunta importante ainda para mim e ainda hoje para mim e para você. O que a gente espera de Jesus? Quem é Jesus para a gente? Quando a gente vem aqui, quando a gente ora, quando a gente ouve a pregação, quando a gente canta, o que a gente espera de Jesus? Então é uma pergunta pessoal, uma pergunta relacional, mas também uma pergunta pastoral. Isso é muito interessante, porque essa pergunta é diretamente para o Pedro, para fazer o Pedro refletir sobre a sua relação com Jesus, tem a ver com transformação. Jesus chama o Pedro através dessa pergunta, porque ele quer, além de encerrar aquele conflito, ele quer ver o Pedro crescer. Ele quer ver o que vinha no coração do Pedro fosse dissipado, que o Pedro avançasse, seguisse o seu trabalho, o seu chamado, o seu ministério, que é o que vai acontecer a partir desse encontro de Jesus com Pedro. E ele faz isso comigo e com você ainda hoje. Ainda hoje. E o que isso tudo quer dizer para a gente, né? A gente começando assim a recolher algumas lições. A gente vai encontrar esses encontros, né? Né? A gente vai ver esses textos em que Jesus trava diálogos, até 2 livros do Kistemaker, né? O Simon Kistemaker, que é um grande comentarista bíblico, cujos títulos são exatamente esses, né? Encontros de Jesus. Então eles pegam esses encontros de Jesus e mapeiam para a gente, para ajudar a gente a entender esses encontros. Jesus vai ouvir as pessoas, falar com as pessoas e levá-las a essa reflexão. Falar com as pessoas e levá-las a essa reflexão sobre a vida delas
com ele, né, sobre os impactos da vida de Jesus, da fala de Jesus com eles. E aí, gente, o que é marcante em cada um desses encontros é o seguinte: Jesus ele não mede esses encontros, por exemplo, pela capacidade dos seus interlocutores de praticar rituais, pela vida religiosa. Passando pelos evangelhos, você vai ver que Jesus tem muito estresse com os crentes. Jesus tem muito estresse com os pastores. Jesus tem muito estresse com os presbíteros. O que eu estou falando? Estou falando dos oficiais da igreja, digamos assim, né? Atualizando o diálogo. O pessoal que estava ali semanalmente vivendo a dinâmica espiritual, ele não tem de travar um diálogo à luz do dia com uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o 6º não era marido dela. Ele não tinha problema. Num determinado momento, né, chega a ser até, de fato, aviltante para a cultura daquele tempo. Jesus chega ali para os religiosos e fala: olha só, vocês ficam com esse comportamento hipócrita, sabe o que está acontecendo? As meretrizes e os publicanos estão entrando na frente de vocês no reino de Deus. Doída essa, né? Doída essa, aqueles ouvidos orgulhosos, né? Como assim? Jesus está fazendo apologia à prostituição, apologia à corrupção? Não. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão tão cheios de si mesmos, tão confiantes na religião de vocês, que estão esquecendo de depender de Deus. Estão esquecendo de depender de Deus. Então isso não é um fator determinante para Jesus se encontrar e conversar. A fazer ou não fazer determinada coisa, olha só, ele é criticado. Os teus discípulos não lavam a mão antes de comer, como é que é isso? Então, isso não é prerrogativa para encontrar Jesus, para caminhar com Jesus, porque a nossa caminhada com Deus tem a ver com esse relacionamento que Ele nos convida a ter, com esses afetos que Ele nos convida a nutrir por Ele, tem a ver com intimidade, tem a ver com compreender que não fomos nós que fomos até Ele, mas Ele veio até nós primeiro. Aliás, é impressionante isso, né? Para o mundo corporativo, para a empresa, para o trabalho, isso é muito valorizado e é muito bom. Olha só, você tem que ser proativo, você tem que tomar iniciativa, você tem que enxergar o problema e ir lá e tentar resolver de alguma maneira, mas com Deus, meu irmão e minha irmã, nós somos sempre reativos, sempre. Sempre. A gente acha que sempre. A gente acha que eu vou para a igreja hoje adorar o Senhor. Foi Deus que te chamou, meu irmão, minha irmã, para você estar aqui. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, inclusive vendo o jogo do Flamengo. O Flamengo está jogando agora. Né? O Flamengo está jogando. Não é isso, Claudinho? Flamengo e Fluminense. A gente poderia estar vendo o jogo do Flamengo, que seria também muito legal, né, presbítero? Mas a gente está aqui. Porque Deus chamou a gente para estar aqui, para falar conosco. Ele marcou esse encontro com a gente acabou de cantar aqui, porque a gente espera que algo bom aconteça, que algo bom Deus tenha para nós. Ele tomou a iniciativa, né? E após a ressurreição isso permanece. Os discípulos que são convocados por Ele para esperar em Jerusalém, não é, até a ressurreição, não se destacam pelas habilidades, pelo currículo, não é, mas pela resposta que eles são capazes de dar a esta pergunta: você me ama? Você me ama? E a resposta do Pedro, ela aparentemente, não é, dá uma ideia de segurança para a gente no início, não é? Pedro, eu te amo, Senhor. Aí Jesus insiste. Né? Pedro, você me ama? Não, eu te amo, Senhor, claro que eu te amo, Senhor. Então, até que ela se converte numa convicção de fé. Pedro, pensa comigo, Pedro, você me ama? E aí, será que passou um filme na cabeça do Pedro? Puxa vida, ó. Da outra vez ele falou negócio de morrer aí, negócio de cruz. Aí eu falei, não é que eu ia seguir ele, que eu não ia morrer, que eu ia... Senhor, olha só. O Senhor sabe de todas as coisas.
O Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor também sabe quem eu sou. O Senhor também sabe quem eu sou. Que eu preciso confiar no teu amor por mim. Eu não posso confiar no meu amor pelo Senhor. Eu preciso confiar no teu amor por mim. Eu preciso confiar no teu amor por mim. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O Pedro é lembrado por Jesus que, apesar do seu erro, ele podia recomeçar. Porque a nossa relação com Deus, e isso fica claríssimo nesse texto, ela não é baseada, meu irmão, em débito e crédito. Se eu não me engano, foi o Rubem. Não é baseada, meu irmão, em débito e crédito. Se eu não me engano, foi o Rubem Alves que falou isso. A gente costuma medir as nossas relações como se fosse uma conta bancária. Não, é o seguinte, o presbítero Ezequias está no débito comigo. Aliás, a gente até usa essa expressão. Né? Ó, você está me devendo, hein? Você fez aquele negócio, você está me devendo, hein? Então, assim, enquanto as relações não se equilibram, a gente, peraí, não é desse jeito. E não no perdão, na compaixão, na misericórdia, na graça. Que é esse o exemplo que Deus tem para nós. E aí, caminhando para o final, quais são as lições que a gente vê aqui dessa restauração, dessa relação entre Cristo e Pedro? Não é? A gente vai enfrentar os nossos dilemas ao longo da nossa caminhada nos ambientes mais diferentes, não é, gente? Aqui, um terceiro caminho, né? Um caminho diferente da vingança, diferente da indiferença, não é? Em primeiro lugar, ninguém disse que ia ser fácil, não é? Mas é o caminho melhor. Em primeiro lugar, é Jesus quem toma a iniciativa. Isso é desconcertante. Isso é desconcertante, porque, gente, Jesus procura os discípulos, não é ele que procura os discípulos? Vocês não pegaram nada, né? Joga ali, depois vem para... Tem algum peixe aí? Eu já tenho aqui. Eu já tenho, senta aqui. Jesus procura os discípulos, prepara o peixe, prepara o pão, prepara o lugar, né? Ele não espera o Pedro. Aí eu pergunto para você, quem é o ofendido nessa história aqui? Quem foi traído? Quem foi negado? Quem foi abandonado? E por que Jesus toma a iniciativa? E por que Jesus toma a iniciativa? Você nunca deve ter dito isso. Eu já disse. Como você é crente, você nunca deve ter dito isso. Né? Se ele quiser, ele que me procure. Ô Diego, já resolveu lá aquele seu problema com fulano? Se ela quiser, ela que venha falar comigo. E rastejando de preferência. Né? E com toda a humildade desse mundo, que aí eu vou pensar, porque assim, eu sou uma pessoa magnânima, né? Eu sou uma pessoa assim, magnificente, né? Não é assim que a gente faz? Jesus está na contramão, ele toma a iniciativa, ele chama o Pedro, ele olha no olho do Pedro, ele puxa a conversa com Pedro. Isso deve nos dizer alguma coisa. Isso deve nos dizer alguma coisa. Em segundo lugar, como eu já me referi, né, isso deve nos dizer alguma coisa. Em segundo lugar, como eu já me referi, né, Jesus prepara um ambiente, gente. Jesus prepara um ambiente propício para o diálogo, propício para o reencontro. Ele é sensível a esse ponto. E isso mostra para mim e para você que se realmente a gente tem o desejo de restaurar as nossas relações, de resolver os nossos problemas, a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai ter essa conversa? Qual é o momento de falar? Será que eu não preciso esperar mais um pouco, esperar a poeira baixar? Né? Eu preciso ter essa sensibilidade, né? Porque muitas vezes a gente erra nesse ponto. Eles estão ao redor do fogo, à mesa, entre amigos, num ambiente acolhedor que certamente deixou o Pedro confortável. A gente não pensa nisso, a gente quer deixar o outro mais desconfortável possível. A dor que a gente está sentindo da ofensa.
Então, quanto mais desconfortável para ele, melhor. Jesus não faz isso, Jesus toma outra via novamente. E isso deve também fazer a gente pensar, porque ele não está querendo mais confronto. Jesus está querendo resolver. Colocar as coisas nos famosos pratos limpos. E aí eu insisto, não é? Jesus não está, como a gente costuma dizer hoje aqui, né, passando pano, não. Pelo contrário, ele está chamando Pedro à responsabilidade. E esse sempre foi o chamado de Pedro, apacentar as suas ovelhas. Esse era o ministério de Pedro, que estava ali prejudicado por conta desse desencontro. E aí é a nossa terceira lição, porque as intenções de Jesus, elas vão além do perdão. Jesus não quer apenas trazer Pedro de volta. Jesus faz isso com a gente. Pensa em como você era antes do seu encontro com Jesus, antes da sua consciência da morte dele em seu favor, e como você amadureceu desde então, a partir do seu encontro com ele. Ele demanda isso de mim e de você. Né? Ele dá para o Pedro a oportunidade do Pedro crescer. Né? E isso tem a ver com superar o conflito. Porque, veja, a gente também, é outra coisa que a gente não fala, né? A gente não fala. Olha, Diego, é o seguinte, eu até perdoo, mas eu não esqueço. Fez uma comigo, a segunda não. Mas eu perdoo em nome de Jesus. Né? Mas eu perdoo em nome de... Se está vindo aqui por esse lado da calçada, eu atravesso, né? Aí eu sempre brinco com o pessoal quando eu escuto isso, né? Vai ser um problema no céu. Aí eu sempre brinco com o pessoal quando eu escuto isso, né? Vai ser um problema no céu, né? No céu, porque vai ter que ter um céu para cada um, né? Porque se eu não posso me encontrar com o Claudinho, eu vou ter que morar num céu diferente, a menos que, né, aconteça aquilo que acho que foi o André Valadão que falou, né, uma vez, que eu achei muito engraçado, né, que no céu a gente vai ter 3 surpresas. Né, 3 surpresas. A primeira surpresa qual é? Não é? Fulano. Cadê fulano? Não é? Mas fulano era tão crente, presbítero Eduardo, tão consagrado. Não é? Cadê fulano? Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa, claro, não é? Fulano! Você aqui, não acredito. Não é que você aqui não tem como você estar aqui. Senta aqui, vamos conversar. Como é que... Ô Jesus, vem cá, me conta esse negócio aqui. Como é que é isso? A terceira é, eu estou aqui. Nós somos uma bênção. Então, assim, são as 3 surpresas que a gente... Então, assim, né, se a gente não consegue passar na mesma calçada que o outro, vai ter que ter um céu para cada um. E aí, Diego... Você está falando assim, brincando e tudo mais, mas às vezes é difícil, né, Diego? É claro. É claro. É por isso que o apóstolo Paulo ajuda a gente. Romanos capítulo 12, que é exatamente o texto que a gente está estudando nos nossos encontros de estudo bíblico nas sextas-feiras, o apóstolo Paulo fala assim, Romanos 12, 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Ele já estabelece ali a premissa. Não se vingue. Não torne a ninguém mal por mal. Antes, se esforce por fazer o bem perante todos os homens. Não é só quem a gente gosta e tal. Todos os homens. Versículo 18. Se possível, quem a gente gosta e tal. Todos os homens. Versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, né? Se possível, quando depender de vós. Às vezes é possível? Às vezes não é possível. Às vezes depende de nós? Depende. Às vezes não depende. A questão é que, muitas vezes, a gente não chega nem a fazer isso. A fazer o que depende da gente e ver o que é possível fazer. Então, Cristo dá esse exemplo para a gente, que a gente pode buscar a reconciliação e não apenas isso. Né? Fazendo isso, a gente contribui com o crescimento do outro também. Com o crescimento do outro também, e é aí que a gente termina, porque ao fazer isso, não é, o Pedro é lembrado da sua vocação. É lembrado da sua vocação.
da sua vocação. Pedro, você me ama? Ah, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Porque Deus deu para mim e para você, para cada um de nós, um chamado, uma vocação, dons, talentos. E se as nossas relações estão quebradas, estão partidas, isso pode, Jesus sabia disso, de alguma maneira interferir naquilo que nós somos chamados pelo próprio Cristo para fazer. Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e ajude a gente, através da sua palavra, a refletir sobre as nossas